professor Paulo Henrique, da disciplina de Meteorologia e Climatologia Agrícola, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre efeito estufa, camada de ozônio e o espectro eletromagnético. Vamos começar falando sobre o efeito estufa. O efeito estufa tem esse nome porque ele realmente parece com uma estufa que a gente trabalha aí na agricultura, né? Que a gente vai construir ela com plástico ou vidro, alguma coisa assim, para que parte dos raios que passem por esse plástico ou vidro aqui, né, passam naturalmente, vão ser absorvidos pela vegetação, pela terra ou por qualquer outra superfície aqui, vão ser reemitidos na forma de radiação e não vão conseguir passar mais por esse plástico, vão ficar presos aqui dentro. E com isso ocorre um aquecimento desse meio aqui. Por isso que a gente chama de efeito estufa. É a mesma coisa que acontece quando a gente deixa um carro com os vidros fechados no sol, né? Ele vai aquecer muito a parte interna devido a esse mesmo efeito. Mas o que é que acontece então na Terra? Bom, a gente tem esses gases aqui que formam a atmosfera que tem esse efeito estufa. Então, existem gases de efeito estufa que eles refletem essa energia solar aí, eles não deixam passar alguns comprimentos de onda, né? A gente vai entender melhor quando a gente fala do espectro eletromagnético. Mas, para que vocês entendam, é mais ou menos isso daqui. Da energia que chega do Sol, né, a energia que chega em forma de radiação aqui, parte dela já é refletida diretamente pela atmosfera, né, por esses gases do efeito estufa. Parte é absorvida pela camada dos gases de efeito estufa. A gente vai entender também por que ela é absorvida, vocês vão ver daqui a pouco. Tá? E a parte que passa, então, parte dela é refletida diretamente. Tá? A gente chama isso aqui de albedo. Tá? É o albedo do local, certo? E parte é absorvida. Dessa parte absorvida, ela vai ser liberada na forma de radiação. Parte dessa radiação vai ficar presa, então, no efeito estufa. E a gente vai ter os outros processos aí que vão completar esse ciclo, vamos dizer assim. Tá? Então, é importante entender que parte da radiação passa, parte é refletida diretamente na parte de cima. Do mesmo jeito que ela é refletida na parte de cima, também tem radiação que é refletida para baixo. Tá? Então, essa camada é meio que um isolante. Né? Como eu disse, a gente tem que entender um pouquinho do espectro eletromagnético para entender esse negócio aí de luz e de radiação. Bom, primeiro vocês têm que entender como é que está disposta aí o espectro eletromagnético. Tá? Nesse caso aqui, ele está organizado por comprimento de onda. Né? Aqui, quanto menor o comprimento de onda, maior é a energia. Então, aqui no sentido da direita, eu tenho raios mais energéticos aí do que a minha parte da esquerda, onde eu tenho pouca energia. Tá entendendo? Então, dentro desse espectro eletromagnético tem a luz visível aqui, ó, que varia de 700 a 400 nanômetros, né, no comprimento de onda aqui. Tá entendendo mais ou menos aí? Então, essa aqui é a luz que a gente vê e a luz que as plantas fazem fotossíntese, né? Esse espectro eletromagnético aqui não é todo ele que é utilizado pelas plantas também não. Elas têm um pouquinho mais aí de abrangência do que o nosso olho, mas é muito próximo aqui da luz visível. Voltando então a falar da camada de ozônio. O que é essa camada de ozônio? Bom, essa camada de ozônio é uma camada onde existe uma concentração desse gás ozônio e ela fica na estratosfera. A gente vai falar um pouquinho de camadas da atmosfera depois. Então, como é que funciona isso daí? Bom, esses raios ultravioletas que são mais energéticos, eles são absorvidos aí ou refletidos pela camada de ozônio. Lembra que tinha parte da, da energia que era absorvida? Então, essa parte aí vai ser absorvida. Tá? E parte ela deixa passar. E o comprimento de onda mais próximo, aí, então, né, do visível, aí, ela deixa passar quase que completamente, que são esses aqui, os raios ultravioletas que são nocivos para a gente, né? O VA e o VB, porque o UVC não chega aqui na Terra. Então a camada de ozônio é como se fosse um filtro. Ela repele essa energia nociva aí que vem dos raios ultravioletas, né?
e deixa passar, então, essa luz visível. Mas ela acaba deixando passar parte dos raios ultravioletas que são nocíveis à vida na Terra. Vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona esse negócio então, de camada de ozônio, espectro eletromagnético, efeito estufa. Como é que funciona então? Existe uma formação de ozônio na atmosfera. Como assim? Bom, quando os raios ultravioleta atingem uma molécula, né, de ozônio, gás aqui, o que vai acontecer? Ele vai absorver essa energia e vai quebrar uma ligação. Então, ele vai liberar um átomo de oxigênio e uma molécula de oxigênio. Esse átomo, então, ele pode se juntar com outra molécula, formando um ozônio, né? Que é o exemplo aqui, ou pode se juntar com outro átomo, formando uma molécula de oxigênio. Tá? E assim a gente tem a formação do ozônio, porque de um ozônio, basicamente, ele vai para quase 2. Nos cálculos não vai dar bem 2, mas chega próximo de 2. Mas existe a degradação do ozônio também, que são através dos clorofluorcarbonetos, que são aqueles gasinhos que a gente chama de CFC, né, que eles têm um cloro, um flúor e um carbono. Estão vendo aí, ó, tá? Na verdade, um não. O cloro e o flúor são em números diferentes aí, e é por isso que ele é diferente a formação, é por isso que ele destrói o ozônio. Por quê? Porque quando esse raio ultravioleta atinge aqui, essa energia vai liberar um átomo de cloro agora, tá? E essa molécula de clorofluorcarboneto, né, clorofluorcarbono, ela é bem estável, então ela não vai buscar esse cloro de volta, igual acontece aqui no ozônio, na formação do ozônio. Ela simplesmente vai embora e esse cloro fica livre. Esse cloro, quando ele chega perto de uma molécula de ozônio, por atrações aí químicas, né, ele tem tendência a roubar um átomo de oxigênio e virar um monóxido de cloro. Então eu vou ter uma molécula de oxigênio e um monóxido de cloro. Depois de várias reações aí, eu vou ter esse cloro livre de novo. Essa molécula aqui, esse átomo de oxigênio vai se desprender, né? Vai gerar, normalmente vai se juntar aí com outro átomo de oxigênio para formar uma molécula de oxigênio, e esse cloro vai ficar livre novamente. Então, ao invés de gerar ozônio, como nesse caso aqui, eu acabo gerando oxigênio, tá? Esse é um processo que acontece naturalmente na nossa, na nossa atmosfera aí, certo? E a gente escuta falar muito isso, né? Um buraco na camada de ozônio, ele fica na Antártida, tal. E como é que funciona isso daí? Bom, basicamente, o que a gente falou agora há pouco é isso aqui, gente, ó, tá? Então, quando os raios ultravioleta atingem uma molécula de ozônio, ela vai liberar um átomo de oxigênio, que vai se juntar com uma molécula de oxigênio, vai virar um novo ozônio e vai ficar no ciclo aí, gerando mais e mais ozônio, né? E claro que isso tem um equilíbrio, não é assim bem simples que funciona, tá? E no caso dos clorofluorcarbonos, os CFCs, o que acontece é que o cloro vai ser liberado, né? Como eu disse para vocês, ele tem tendência a roubar um átomo de oxigênio daqui e depois, quando chega outro átomo de oxigênio, ele tem tendência a ser expulso. Eu vou formar, então, oxigênio ao invés de ozônio, certo? Então, a gente começou a medir isso em 1979, tá? As primeiras imagens são da década de 80, aí, finalzinho, né, da década de 70, e a gente viu que houve um aumento nesse buraco da camada de ozônio até 2006, e 2011 a gente já viu um início de retração. Mas como é um fenômeno meio novo, né? Então os cientistas não sabem explicar direito ainda como é que isso funciona. E para que vocês entendam melhor, em 2019, tá, o buraco na camada de ozônio é o menor desde que foi descoberto ou que foi começado a ser medido, né? Vamos dizer assim. E aí muita gente começou a comemorar tal, mas a questão é que em alguns momentos, por exemplo, em abril de 2020, o buraco na camada de ozônio sumiu. E é normal. Por quê? Porque ele tem esse movimento, tá vendo? Ele está aqui em março, em abril ele some. Então é assim que ele funciona mesmo. Em algumas épocas do ano ele vai e volta. Por isso que a gente tem que sempre medir
na média do ano ou na mesma época, né? Para que isso não tenha diferenças aí. E claro que está influenciado também pelos fenômenos climáticos, porque ele é um gás, ele está sujeito às movimentações aí da atmosfera, certo? Então, é um fenômeno um pouco complexo que ainda não está bem explicado. O que se sabe dizer é que os gases CFCs, que pararam de ser usados há algum tempo já, mas atingiram o ápice em 2000, né, e ainda estão em número alarmante, vamos dizer assim, não foram aí, não foi a paralisação de uso deles que fez esse buraco sumir aqui, tá? São simplesmente variáveis meteorológicas que acontecem e que a gente ainda está estudando para saber como é que funcionam. Voltando a falar do espectro eletromagnético, a gente falou então que a luz visível varia de 700 a 400 nanômetros, né? Que é o comprimento de onda dela, e quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. E aí, vamos dar uma olhadinha melhor nisso daí. Esse caso aqui, pessoal, ele está invertido do anterior, tá vendo? Ele está aqui organizado por aumento do comprimento de onda. Então, a maior energia está aqui, os raios gama, raio-x, ultravioleta, né? E as menores energias estão aqui, nas ondas de rádio, certo? Mas, normalmente, quando vocês vão estudar fisiologia vegetal, vocês estudam desse jeito aqui, né? De 400 a 700 nanômetros de comprimento de onda, e aí a gente tem a absorção aí pela clorofila, né? Clorofila A, B, carotenoides e alguns outros compostos que já estão sendo descobertos aí em algas e outras plantas que também podem fazer fotossíntese, tá? Mas nesse caso aqui fica bem claro, ó. Estão vendo onde é que está concentrado aqui a maior absorvância de energia? No comprimento de onda de maior energia, né? A gente tem aqui um comprimento de onda de menor energia, que também a gente faz fotossíntese, mas não é tão significativo quanto quando a gente olha aqui nesse outro lado do espectro eletromagnético, que é as ondas de maior energia, que estão aqui, ó, tá? Então é por isso que é importante entender a questão do espectro eletromagnético, porque todas as plantas precisam dessa luz para fazer fotossíntese, mas elas não absorvem todos os comprimentos de onda, não. E há alguns outros compostos, outras clorofilas e outros compostos, como eu disse, estão sendo estudados e têm mostrado que tem, sim, possibilidade de fazer fotossíntese acima de 700 nanômetros de comprimento de onda e também abaixo de 400, vocês já estão vendo aqui que é possível.